Hoje, em clima de café terapia, vamos falar sobre relacionamentos, nossa vida aí emocional, com uma terapeuta pra lá de especial e que veio de Florianópolis, especialmente para esse bate-papo. Pois é, Camila Custódio, diretamente de Floripa, vem falar de empoderamento emocional. Uau. A gente está aí nessa era tecnológica. Como é que andam os relacionamentos? Uma era de likes, de muitos ciúmes. Por que curtiu, não curtiu? Por que curte, por que segue? Não é, Camila? E tudo isso, consultório emocional, vai resolver. A Camila responde. E daí? Qual é a pergunta que não quer calar? Eu te pergunto, Ká, você se sente empoderada no teu relacionamento? Joga a pergunta, se sente empoderada no relacionamento? Olha, que pergunta poderosa. E você, se sente empoderada aí no seu relacionamento? Viu que é batata quente, né? É. Vamos começar com isso? Vamos começar. Como é que com funciona esse negócio? Rapidamente para o pessoal entender o teu trabalho, fala um pouquinho do consultório emocional e do teu trabalho que tu realiza lá. Então, o consultório emocional é um espaço presencial e online para a gente tratar as nossas angústias, as nossas dores e os nossos dissabores, né, da vida. Porque a gente tem o hábito de estar com uma dor de dente, vai no dentista, se está com uma dor aqui, vai no médico, né? Mas as dores emocionais a gente tende a colocar embaixo do tapete, né? E aí quando a gente vem, a gente está ali angustiada, desempoderada, com a autoestima fragilizada e não sabe por quê. Porque a gente não dá atenção para nossas dores emocionais. A autoestima, ela tá totalmente ligada com esse sentimento de empoderamento? Sim, com certeza, né? Uma mulher empoderada é uma mulher com a sua autoestima elevada, né? Ela se sente segura para dizer o seu sim e o seu não. E falando em segurança, quando a gente falou ali dos likes, a gente vinha conversando muito sobre isso, que muitas das pessoas que procuram o consultório é em função da exposição nas redes sociais. Exatamente. Os ciúmes, né? Quando vê aí o namorado, o marido ou vice-versa, né? Seguindo pessoas que deixam a gente, de repente, ameaçadas. Por que está acontecendo tanto isso? Né? Essa insegurança, essa coisa de ficar bisbilhotando, né? Quantas curtidas. Stalkeando, né? Por que tantas curtidas, às vezes, para a mesma pessoa? E eu acho que as conversas no direct também têm incomodado muito as pessoas. Então, fala um pouquinho disso pra gente. Eu costumo dizer para as meninas no consultório, né? Elas, tô tão apaixonada, ele é tão legal. Eu digo, pega o celular dele 5 minutos que vai passar essa paixão toda. Porque, né? Eu acho que as pessoas hoje elas têm uma necessidade muito grande de se afirmar um relacionamento em rede social e aí elas descuidam esse relacionamento no presencial, né? E é geral, quando a gente fala de relacionamento, não é só casal, né? A gente tá falando de relacionamento, de amizade, pessoas, relacionamento como trabalho, geral, né? E realmente as pessoas têm dado muito mais valor pro presencial online, né, do que o presencial realmente exatamente humano, físico, né? Físico. Exatamente. As pessoas se perderam nessa comunicação, porque eu vejo mulheres stalkeando seus parceiros, né? O dia inteiro, né? Eu olho ali, ontem mesmo eu tava atendendo, ela disse, não, eu olho um por um nas curtidas. E eu digo, mas por quê? Isso é insegurança, sabe? Isso é falta de confiança. E eu achei muito interessante também na nossa conversa nos bastidores, quando você comentou assim sobre a traição, que as pessoas têm aquele, né, o pavor da traição. E aí tu comentou que às vezes a insegurança ela tá antes disso acontecer. Com certeza. Então, ou confia ou não confia. Isso também eu acho um tema muito complicado. Porque assim, a traição, eu só reconheço o que conheço, né? Então, se eu sei que eu tenho potencial de traição, eu vou julgar que o meu parceiro também tem. Então, mesmo que ele não faça, eu vou acreditar que ele pode fazer a qualquer momento e isso vai gerar insegurança na relação. Funciona tipo um reflexo? Exatamente, exatamente. É uma projeção, né? A gente só reconhece o que conhece. Então, se eu sei que eu posso trair, que eu tenho esse potencial, eu vou julgar que o outro vai trair. E da mesma forma, ele também vai fazer isso. Se ele trai,
ele vai achar que a parceira está traindo também. Porque isso é falta de confiança, isso é insegurança e isso é sim autoestima fragilizada. Não é uma questão de valorar o relacionamento monogâmico ou poligâmico, isso é falta de confiança. E a confiança ou você tem ou você não tem. Não existe um meio termo. Não, eu confio sim, mas sabe como é que é, né, Camila? Eu tô com o pé dentro e outro fora. Isso não é confiar. Então não confia, né? E a gente tem que confiar primeiro na gente, né? Depois no outro. É bem complicado isso, né? Até porque, às vezes, assim, relações de muitos anos, e não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e dizer que todas as relações, por mais apaixonadas que sejam, qualquer casal, né? Que é tudo um mar de rosas, porque não é. Altos e baixos acontecem o tempo todo. Com certeza. Isso vai acontecer na vida pessoal, na vida profissional, enfim, em qualquer lugar, né? Falando disso de traição e tudo mais, ao longo dos anos, em algum momento alguém pode dar um escorregão, alguém pode cometer uma traição, né? E daí como faz para reverter isso e voltar a ter a confiança de antes? Porque eu acho que a gente ouve muito falar assim, a confiança é igual cristal, depois que quebra... Eu acho que existem formas de você ressignificar uma relação. Acho que qualquer relação ela pode ser ressignificada a qualquer momento, independente de ser 1 ano ou de ser 10 anos, entende? Só que a questão da traição, a gente tende a falar e acreditar em uma crença de que o homem trai mais do que a mulher, né? Ou de que quando a mulher trai, ela trai num nível emocional, enfim. Então, é uma questão de não julgamento, porque trair é uma condição humana, né? Independente de ser homem ou de ser mulher. Então, acho que a gente tem que conversar. Se houve a traição, existe uma quebra no contrato, quando esse relacionamento não é aberto, né? Então, existe uma quebra nesse contrato. Algo não funcionou dentro dessa relação. Então, é preciso, quando essa traição vem, né, vem sendo exposta, ela vem à tona, que se ressignifique, né, essa relação. Então tá, e para isso a terapia ajuda bastante, sabe? A terapia do empoderamento emocional, porque o casal vem muito fragilizado. Então é preciso sim falar, né, o que está incomodando, por que aconteceu. E se a pessoa consegue passar por cima disso, mas eu digo passar por cima mesmo, porque tem gente que diz, eu perdoo, mas não esqueço, então não perdoou, né? Então assim, é realmente deixar isso para trás. Não é virar a página, gente, é queimar a página. Porque se tu vira, tu volta, né? Não dá pra ter amnésia também, né? Exatamente, como é que é? Eu perdoei, mas eu não tenho Alzheimer, então, né? Então, assim, não é e isso. Hoje, assim, ó, tem um fator, assim, principal de traição, porque essa exposição das redes sociais, eu acho que isso ajudou muito. Sim. Né? Porque tá todo mundo mais exposto, muita foto interessante. Atrapalhou, muita né, foto amiga? Não ajudou, feia. né? Não ajudou, né? Atrapalhou, né? Na traição. Mas a gente falou isso no Dia dos Namorados. Quantos posts, né? Bacanas de casais fazendo declarações, renovando os votos, e quantas pessoas falando, poxa, ela nem sabe, mas né, o maridão tá aí na balada, o namorado, daí vem as alfinetadas maldosas. Então daí aquilo tudo já provoca, é uma provocação das próprias redes sociais. Mas hoje, assim, teria um motivo? Sim. É que a gente só percebe que o parceiro, né, ou a parceira não tá mais naquela relação quando fisicamente ele sai dela. Aí eu vejo, assim, casais de 20 e poucos anos, nossa, eu não entendo o que aconteceu, da noite pro dia ele foi embora, largou o casamento de 20 e poucos anos, ou ela perdeu o interesse, começou a ficar com outra pessoa depois de tantos anos. Isso não acontece da noite pro dia. Então, quando há desconexão emocional, aí essa relação, ela, né, deixa de existir. Porque é como se existisse um fio invisível que conecta esse casal. E a gente pode falar pelos nossos relacionamentos. O começo é uma coisa, né? E depois, se tu não for alimentando, se tu não for nutrindo, você vai se desconectando emocionalmente. E aí é que abre espaço para que outras pessoas venham preencher esse vazio emocional. E eu não estou defendendo quem faz, claro, mas eu acho que isso é 50-50, sabe? O relacionamento, ele exige reciprocidade. Então, a gente precisa estar aberto, estar disposto a conversar com o parceiro sobre aquilo que não está legal.
E as pessoas, elas fazem questão de não falar sobre as coisas que estão incomodando. E Tipo, a eu não quero criar um importância aí problema. da DR, né? Exatamente, É, a entendeu? Então assim, ó. Temida DR. A temida DR, mas E a o temida homem DR ainda por quê? foge muito da DR. Então, mas eu acho que o homem, ele não foge da DR. É a gente que assusta. Porque quando a gente vem, a gente vem metralhando o outro, né? Então, assim, ó, diferente. não é que o homem esteja disposto. É outra crença que a sociedade tem, que o homem nunca está disposto a DR. Ah, ele não quer. Não, o homem não está disposto a ser crucificado. Sim. Né? Porque o que as pessoas entendem? DR é discutir a relação, em qualquer nível, né? Discutir o que não está legal. Sim. Não é um jogo de acusação, não é um apontamento. Porque tu fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, entendeu? Então, eu vejo lá no consultório, quando vai o casal, né? Um aponta o outro. Um aponta o outro. E, meu Deus, isso não é uma guerra, entendeu? Eu entendo o casamento, o relacionamento, o namoro, independente de ser uma relação heterossexual, né? Ou uma relação homossexual, só tem um ganho quando os dois atravessam a linha de chegada juntos, entendeu? Então não é uma maratona de onde um tá mais à frente e o outro tá lá atrás, De repente, entendeu? essa abordagem, Exatamente. a abordagem está sendo feita de uma forma Com certeza. errada. Com certeza. Né? Porque realmente, assim, às vezes, mulher tem... eu poderia citar N desculpas aqui, né? E a TPM é uma delas. Sim, os E hormônios, realmente, assim, tudo. tem momento, e eu tô brincando, tá, gente? Porque tem momento de homem e de mulher, tem aquele dia que a gente tá mais surtado, tá mais incomodado. São as energias, cá, né? tá? Tá É mais energia irritado com masculina, alguma energia coisa. feminina, entendeu? E O de conflito. repente a gente já chega nesse, Aham. já E já despejando puxa um monte de passado, coisa, tudo e já mistura guardado. tudo, e daí Exatamente. realmente... E eu acho que também Essa a DR, gente ela vai erra ser- em querer marcar pra falar disso. Exatamente. Tem que se pegar um momento totalmente contrário e isso é difícil, né? Sim. Mas surgir a conversa com leveza e tentar resolver, né? mas Não, é ó, isso, tal é hora, isso. tal lugar, a gente vai conversar sobre relacionamento. Enfim, relacionamento é algo bem complexo, né? Realmente, quando a gente até ouviu a tua palestra, né, há poucos dias, quando ela perguntou quem tinha mais de 20 anos de relacionamento, hoje E causa surpresa, né? muito Aham, causou difícil, surpresa, a é gente raríssimo. sabe. pra Em quem tem 200 mais de pessoas 10 tinha o quê? 5, nem? 5, aí eu 200 tava entre as 5, né? Depois dos 20 é um relacionamento, Parabéns! é uma história. Eu tô quase E 19. tem muitos segredinhos, realmente, gente. Eu defino muito relacionamento, respeito em primeiro lugar. Eu digo, ninguém vive aí só de um bom sexo, Com né? Porque a certeza. gente linka muito, uma traição acontece quando começa a afastar, Não. o sexo diminui, não necessariamente. Tem né? casais que têm Tem uma vida muitos sexual casos. muito ativa e existe traição justamente por não haver conexão emocional. É, exatamente. Então é entender o que é essa conexão emocional, né? E aí a gente fala também dos tipos, né? Dos perfis. Isso, das Tem linguagens do amor, As né? linguagens Pois do é. amor, Conexão. que é outro segredinho que a gente precisa aprofundar, entender melhor, conhecer o nosso parceiro, se conhecer, que de verdade às vezes a gente não se conhece e é onde erra muito, Exatamente. cobra muito o que a gente faz de errado. Exatamente. Então, assim, vamos fazer um breve intervalo, Tomar um tá? cafezinho. Continuar aqui o cafezinho, enfim. Ou de repente a gente Já muda o cafezinho. já muda todo o perfil. Vamos molhar as palavras. Vamos molhar. Eu falei, vamos molhar as palavras. Eu adorei. Ela amou Ah, eu esse adorei. termo. Eu quero armar minhas palavras todo dia. Eu quero molhar Mas elas a gente agora. tem que molhar as palavras para que elas saiam mais fluidas. A gente vai fazer um breve intervalo e fica aqui uma pergunta. Sabe qual é o tipo da tua linguagem de amor? A gente descobriu a nossa. A gente conversa já sobre isso. Voltamos entre amigas. Hoje estamos aqui na Dona Graça em Padaria, né? A gente já tomou um café fazendo amiga terapia e agora a Ana está nos servindo o espumante Aurora, que é pra gente molhar as palavras. Ai, eu né, adorei Camila? Hein? Pra gente fazer um brinde, porque Café terapia, espumante Terapia. terapia, Amiga terapia, é tudo O que de bom. importa é estar aí, ó, reunidas, brindando, bebendo, né? Coisas boas. Se comunicando. Obrigada, Ana. Obrigada, querida. Se comunicando. Então, Vamos brindar. um brinde com espumante Aurora. Um brinde às emoções, E né, um menina? brinde às emoções. às emoções. Ai, delícia, né? Muito bom, né, gente? Molhando as palavras. Molhando as palavras. Mas continuando, a pergunta que não quer calar, que a gente deixou
no bloco anterior. Existem 5 tipos de linguagem do amor? 5 tipos de linguagem do amor. Quando a gente fala em linguagem, eu acho que um dos fatores que interfere bastante nos relacionamentos hoje é porque essa coisa tecnológica, ela nos desfavorece porque no sentido que é mais fácil mandar um emoji do que dizer eu te amo. É verdade. Né? E a banalização do eu te amo também, porque eu amo mais que sushi, amo mais que brigadeiro, amo mais que chocolate, amo mais que, né? E o eu te amo de verdade acaba perdendo o glamour, né? Ele tá desglamourizado. Então, assim, o que aconteceu? O casal perdeu essa habilidade de se comunicar dentro da relação. Porque quando eu tô brava, o que eu faço, né? Eu mando uma carinha, né? Brava. Eu digo assim, ó, né? Aquela carinha, né, vermelhinha, assim, né? Quando eu recebo um elogio, o que eu faço? Eu mando aquela carinha vermelhinha, de que eu fiquei feliz, eu mando os coraçõezinhos, de que eu fiquei feliz. E aí a gente, né, se perde nisso daí. E aí quando o parceiro chega, não tem a comunicação. Já trocamos emojis. Daí cadê a emoção toda? Exatamente. Cortando o caminho. A falta de comunicação continua sendo o grande É problema o maior dos casais? problema das relações. É o maior problema, porque assim, ó, tem muita gente que se perde pela ausência do toque físico, só que o toque físico ele não vem de graça, né? Eu costumo dizer que as mulheres mas aí também a gente tem um dia muito ruim e aí chega de noite e ele quer sexo, né? E aí não vai ganhar, porque os casais se punem, inclusive, né, com o sexo. E não deveria ser assim. Fazem greve. As mulheres fazem greve. Brigou, fez alguma coisa errada. Não merece, não faz sei o greve quê. de sexo. Exatamente. Tipo, não vou dar. Eu digo, gente, mas assim, ó, por que não conversa durante o dia? Né? Desenrola isso aí, resolve, e à noite os dois são presenteados com uma boa noite de sexo, ou uma tarde de sexo, ou um almoço de sexo, um brunch, Nem café que da seja manhã. uma rapidinha, né? Exatamente, porque as pessoas se punem com o sexo e não deveria ser assim. E assim, ó, algumas semanas atrás, numa das tuas aulas lá do curso de estilo, que nós estávamos falando sobre lingerie, tudo, preparação para o Dia dos Namorados. E lá, num determinado momento, tava lá a vela para fazer a massagem, as pétalas para criar um ambiente clima romântico, a lingerie perfeita e não sei o que, e não sei o que. E as mulheres, algumas empolgadas, né? Em montar aquele clima todo legal pro Dia dos Namorados e tal. E algumas... mas fazer tudo isso pra ele, ele nem merece. Pois É porque não gente. entendeu que é pro Não é casal, pra ele, é pro e principalmente casal. pra gente. Eu falei justamente Mas isso, gente. O momento a dois é pra gente também, não é só pro marido, ou só pro namorado, ou só pro companheiro. É importante lembrar que assim, ó, o amor, ele é incondicional. Tá? Quando eu falo incondicional, não tô falando só daquele amor que a gente tem por pai e mãe, por filhos, ainda não é isso. É que assim, ó, eu não condiciono se o outro fizer. Se ele fizer, eu faço. Se ele não fizer tal coisa, ele ganha. Entendeu? Não pode existir o se, entendeu? Tem que ser incondicional. Eu faço porque eu faço por nós dois, senão vira escambo emocional. Eu não tô querendo dizer que tu tem que amar pelo outro, não é isso. Precisa existir a reciprocidade. Só que em determinado momento, pensa bem, às vezes um problema financeiro, um filho doente, uma questão de desemprego, entendeu? Aí é que tá a troca. Neste momento que o parceiro precisa mais de mim, eu vou dar mais. Porque no momento em que eu estiver em baixa, ele vai dar mais. E aí está a complementariedade da relação, entende? Não é, não, se ele fizer, eu faço, como ele não faz, ele não ganha. Entendeu? E aí de novo o casal se pune e de novo ele se afasta. É isso que afasta. E ele não se comunica, e aí não tem toque físico, e aí não tem um pouco daquelas linguagens do amor. Camila, faz um resuminho das linguagens, né? Das dos tipos. Então, as linguagens do amor que eu trabalho com o casal, né, na questão do empoderamento emocional é o seguinte: existe um cara muito legal que chama Gary Chapman, tá? O Dr. Gary Chapman, ele é um conselheiro de casais, né? Ele tem inclusive um livro publicado que se chama 5 Linguagens do Amor, vários li livros. 2 vezes esse livro. Então, eu tenho lá em casa, vou te emprestar. É um livro maravilhoso. Porque a linguagem do amor, ela não é só para o casal, né? É com os filhos, é no relacionamento, é na vida. Então são aquelas linguagens em que o ser humano se sente amado, reconhecido e valorizado através dessas linguagens. Então ele descobriu nesse programa de 30 anos de aconselhamento que o casal se conecta e se desconecta de acordo com as suas linguagens do amor, tá? Então a gente tem 5. A gente tem a toque físico, né? Que é o toque, o abraço, o carinho, entendeu?
o sexo também, mas assim, aquela pessoa que ela precisa do toque, que ela é mais sinestésica. Eu preciso disso, ó. É. Tá um cheiro maravilhoso, gente. Gente, isso é pecado gravar aqui, Se meu Deus. tivesse cheiro, tá um cheiro de brownie maravilhoso Deus aqui. do céu, é, tá não, Vocês tá. não fazem ideia do que tá. Depois a gente Mas vai brincadeira. É, então Continua, assim, Camila. não, mas a pessoa sinestésica é isso, ela Ela precisa tem do que toque. sentir E a o gente tem toque. pessoas no dia a dia que a gente conversa contigo colocando a É. mão, que chega e já dá um abraço, É né? verdade, É um tem beijo, bastante. que fica Ainda passando bem a que mão. tem bastante, É. porque às vezes eu percebo que esse mundo virtual, que o toque ele tá diminuindo. Exatamente, O tá. comprimento tá muito rápido, Tá. o beijo é bochecha com bochecha, é um abraço rápido. Exatamente. Realmente o toque ele Então diminuiu tá bastante. caindo. Então, quando eu tenho uma linguagem, né, Que é do meu importante. parceiro, que é o toque físico, mas eu tenho uma outra linguagem minha, que é, por exemplo, palavras de afirmação. Então, se eu preciso de palavras de afirmação, eu preciso do eu te amo, do tu tá linda, ai, como é que foi, né? Eu tenho certeza que você arrasou, entendeu? Preciso de palavras que me coloquem pra E aí frente, que entra me muito motivem. quem tem um perfil auditivo. Exatamente, né? os Precisa auditivos ouvir. precisam ouvir, É. né? Eles precisam mais ouvir do que... Não é que as outras linguagens não sejam importantes, elas são, mas ele precisa disso para se sentir amado. É, e a gente presencia isso nos feedbacks também, né? Com e certeza. querendo ou não, tudo que a gente posta e a gente quer saber quem curtiu e quem comentou, é a aprovação, Exatamente, essa afirmação, né? a afirmação, exatamente, a gente Então precisa é do um feedback. sentimento de afirmação. Para saber se estou indo bem, se estou indo mal, entendeu? Mas Isso. enfim, pessoas precisam disso. Assim como tem pessoas que precisam dos presentes, né? Então, o que acontece? O presente não é necessariamente um presente comprado, Claro. pode ser um presente confeccionado, um presente achado. O que o presente Pode me ser diz? uma flor do jardim. Exatamente, pode ser uma pedrinha bonita que tu achou em formato de coração, entendeu? Pensei em ti. Mas o presente, ele mostra isso, né? Ele mostra que eu dediquei um tempo para escolher isso para ti. Então, Você por é isso, importante o para nome mim. lembrança também, É, né? Ah, ele exatamente. lembrou de mim, Exatamente. né? É, lembrança que tu Então, estava com e a o gente outro ali, valoriza. né? Então, isso é muito importante, isso é muito legal, sabe? Só que o que acontece? Se eu tenho uma linguagem de presente e você tem uma linguagem de afirmação, você vai várias palavras, me inundar de palavras de afirmação, né? E eu tô esperando um presente. Então não eu vai não vou te me sentir sentir amada. eu não vou me sentir amada, entendeu? Porque não vai vir o eu te amo. Vai vir o livro, vai vir a joia, vai vir as Não, flores, vai vir a forma de eu pedrinha, te vai vir amo. não sei o quê. Mas eu ainda assim vou me sentir incompleta e insatisfeita. Porque não veio isso que eu preciso, tá? A gente tem outra linguagem também, que é a de atos de serviço. É aquela pessoa que precisa que o outro determine um tempo para fazer coisas por ela, né? Ó, pagar conta, lavar louça, arrumar casa, fazer uma troca do pneu do carro, fazer serviços para o outro, para que aquele outro se, né, relaxe, tenha tempo, entende? Se sinta amado, ajudado, exatamente, confortável. de alguma forma. Exatamente, se sente confortável. Então pensa bem, eu preciso de toque físico. E para quem faz isso com frequência, né, o marido que ajuda nas tarefas, sempre tem um a mais. Aí entra o diferencial, porque daí realmente a gente vai sentir como um carinho. Mas Então, não é toda mulher, tá, é, que Lica? percebe Por que isso. acontece? Ela diz assim, não, Porque às vezes a linguagem chegam, não é exatamente. Aí elas chegam no consultório e dizem assim, mas Camila, ele não me ama. Ele não faz nada por mim. Eu digo, tá, mas como assim ele não te ama? Me explica isso. Não, ele nunca disse que me ama. Tá, mas e como é que é no dia a dia? Ah, não, mas aí eu chego em casa, não, ele já lavou a louça, ele já deu a janta pros feito. filhos, ele já colocou pra Ai, dormir, não ama. não sei o que, não ama. Aí ela não consegue entender que ele não ama, mas é que o jeito dele amar, a linguagem dele se diferente. comunicar é diferente, é uma linguagem de atos de serviço, tá? Então é muito importante a gente entender qual é a nossa linguagem, tá? E a outra linguagem que é muito importante, acho que ela vem marcando muito território nos nossos testes de linguagem de amor, que é o tempo de qualidade. Que o tempo de qualidade, ele tem, né, é uma linguagem que tem dialetos, porque tem atividades de qualidade também e conversas de qualidade. E o que é o tempo de qualidade que a gente tem perdido muito nas relações em função da tecnologia? As pessoas estão no mesmo ambiente, mas elas não estão conectadas. Então, assim, estar no mesmo ambiente não quer dizer que a gente está junto, que a gente tem um tempo de qualidade, porque você pode estar no celular e eu posso estar no Netflix, nós estamos na mesma sala se sentindo sozinhas. Entendeu? Porque nós não estamos dedicando tempo de qualidade um para o outro. Entendeu? O que é o tempo de qualidade? É olhar no olho,
eu exercer empatia, poder saber como que tá se sentindo, como é que foi o teu dia, eu realmente me transportar para aquela emoção, tá? Quando você tá falando comigo, quando você está comigo, ou quando você está fazendo alguma atividade comigo. É aquela pessoa que precisa que o outro pare, entendeu? Para ouvir. Para ouvir, atenção. para estar ali, entendeu? Gente, e daí assim, vou te interromper, porque realmente isso aqui virou um problema, tanto para os casais, para a família, enfim, para os amigos. Porque às vezes a gente está aqui, bipou, a gente não consegue deixar passar. A gente quer olhar quem mandou o WhatsApp, quem postou o quê, quem curtiu o quê. Quem mandou um direct, quem então, deu um like. E assim, ó, tem uma pessoa. Quem tá perto, né? Exatamente. Tem uma pessoa que diz que isso aqui é uma espécie de apocalipse dos relacionamentos, né? E realmente, assim, rouba nosso tempo, rouba nossa atenção e a gente não consegue ter esse tempo de qualidade. Mas Porque tudo que é em excesso faz mal, até verdade. o amor. Então, assim, o problema não está na tecnologia, está na forma que a gente usa ela. Administrar o tempo. E como é que faz? Tem 5 tipos dessas linguagens, né? Nós fizemos um teste. Como eu falei antes, eu já li esse livro 2 vezes. E há uns 15 anos, mais ou menos, 20 anos atrás, eu fiz o teste, eu tinha um tipo de linguagem. Hoje eu fiz e eu tenho outro tipo de linguagem, porque a gente vai mudando Muda. com A o gente tempo, tem no outro nível, maturidade, exatamente, enfim, outro nível né? de maturidade emocional. Né? E vamos supor, eu descobri a minha linguagem do amor e tô vendo ali que a do meu esposo ou da pessoa que eu me relaciono é outra. Como é que faz para achar esse equilíbrio? Então, aí é o que eu falei, é a via de mão desafio. dupla, entendeu? No consultório É uma emocional. via de mão dupla. É Então, o que ela deve se fazer eu um sei, monte, né? se eu sei, eu estabeleço exercícios para o casal, né? Exercícios para o casal, porque se eu sei que a minha linguagem é atos de serviço, por exemplo, como é a minha lá em casa é atos de serviço. Então, eu sei que meu marido está dizendo que me ama quando ele está fazendo coisas por mim, principalmente, primeiro, que eu não gosto de fazer, e segundo, que vão me desonerar daquilo. Vai me te dar mais tempo ajudar, pra outras exatamente. coisas, Então, né? eu sei que, né? Então, eu sei que ele está fazendo. E eu sei qual é a linguagem dele também. Então, se eu vejo ele fazendo a minha, né? Em contrapartida, eu vou fazer a dele. Eu vou procurar me esforçar mais, né? Porque a minha, por exemplo, não é palavras de afirmação, mas é disso que ele precisa. Então, é isso que eu vou fazer mais. Então, são exercícios, sabe? Assim como o tempo de qualidade é um exercício que eu indico para todos os casais, mesmo que não seja essa a sua linguagem. Eu acho que em todos os relacionamentos tem que ter um pouquinho de cada coisa, né? mas assim, ó, o tempo de qualidade pro casal, ele vai te aproximar e te conectar para que você consiga exercitar as outras linguagens, entendeu? E aí você vai se descobrindo naquela, né, que você é mais forte, que você precisa mais para os momentos de fragilidade emocional. Que daí o casal vem, o parceiro te supre, né, e você supre ele. Infelizmente, os meninos aqui já deram o time, né? Ai, De gente. novo, a gente Extrapolou. extrapola sempre, As pessoas né? não Os falam, horários. para. A gente vai deixar aqui para vocês os contatos da Camila. A Camila passa a partir da semana que vem atender aqui em Criciúma também. Uma né? vez por semana. Ela mora lá em Florianópolis, mas uma vez por semana ela vai estar em Criciúma. Então a gente vai deixar os contatos dela aqui. Surgiu uma dúvida, quer descobrir o teu tipo de linguagem do amor? Faz contato com a Camila. Ela tem... são testes, né, Sim, Camila? são testes, perguntinhas rápidas pra exercícios, gente exatamente. responder e descobrir tudo isso. E a gente tem um monte de pergunta ainda para fazer, né? Tem, e com certeza vai render outros programas, Sim, né? sim, Outras visitas, com certeza. E aí quem tem medo de terapia, gente, fica a dica, né? Terapia é só para fazer o bem. Exatamente. Não corram. Isso é um excelente investimento. Eu, né, nos nossos grupos aí de mulheres, a gente fala muito disso, amiga terapia, só faz bem. É importante lembrar que a terapia do consultório emocional é uma terapia de empoderamento. Então não é uma terapia cognitivo comportamental. Sim. É uma terapia de curto período, entendeu? 3 Isso é sessões ótimo. são sessões de empoderamento, né? Onde a pessoa tem o resultado muito mais rápido. E vai pra ação. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui do espumante, Aurora. Sair de cena aqui, né? Olha, agora eu volto toda bela, maravilhosa, né? Porque
A gente não pode ficar de copo vazio, porque a Não. gente tem que molhar bem as Molhar palavras. bem as né? palavras. As palavras de afirmação fluem melhor com espumante Aurora, né? Camila, Grace? adorei o nosso papo. Fica o convite para que você volte outras vezes Com e que certeza. esteja sempre entre amigas. Obrigada, né? adorei, vou voltar, Não pode é? deixar. A gente termina aqui esse nosso bate-papo, essa espumante terapia, porque o café terapia foi antes do primeiro bloco, né? Deixando um beijo grande aí pra Ali, o pessoal aqui da Dona Graça, da empadaria Dona Graça, que nos recebeu tão bem, né? Um charme esse lugar, Fantástico. né? Quem Adorei. não conhece ainda, venham E eu vou me prestigiar. deliciar com o cheirinho do brownie que tá vindo Não, ali. vou me deliciar com brownie, né? Fala Partiu sério, né? Brownie terapia. É. Um brinde ao Brinde. empoderamento. Ê. Amigas.